Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, maravilhoso e misericordioso, entramos na Tua presença, Pai, nesta segunda-feira, nesta tarde, primeiramente para louvar, engrandecer e bendizer o Teu nome, ser grato a Ti, Pai, pela dádiva da vida, pelo nosso levantar e pelo nosso deitar. Nos colocando, Pai, como pó, servo, humildes, pecadores, trapos de imundícia, diante da Tua grandeza e da Tua soberania. Deus Todo-Poderoso, que hoje, Pai, venha ser uma tarde produtiva no que se diz respeito a aprender mais da Tua Palavra. Porque, Pai, é necessário que nós buscamos o reino de Deus, o Teu reino e a Tua justiça, porque o Senhor sabe as nossas necessidades. Deus Todo-Poderoso, que cada palavra aqui entoada, ela venha a ser para a glória do Teu nome. Que não venha a ser esse servo, Pai, fraco, pecador, pó, trapo de imundícia, que venha falar aqui, mas que ele venha a ser a voz do Senhor, que é quem clama. Que a Tua palavra, que é a verdade, ela venha a ser dita através do Teu Espírito Santo. Que Ele possa nos convencer do pecado, abrir os nossos olhos, tirar as nossas escamas, as traves dos nossos olhos, para que nós possamos ver a Ti pela Tua palavra. Ela que é a revelação verdadeira, única e infalível. Deus Todo-Poderoso, que através da Tua palavra nós possamos nos fundamentar, nos firmar e viver uma vida verdadeira e verdadeiramente digna da Tua misericórdia e da Tua graça. Sabemos que por nós mesmos não teremos dignidade alguma, mas sabemos que a Tua palavra, ela transforma e traz vida, e vida em abundância. Que esse estudo venha nos dar força, que ele venha nos mostrar o verdadeiro caráter do Cristo, do Deus vivo. Que nós possamos a cada dia mais buscar, santificar, para sermos nele como ele é em Ti, meu Pai. Pelo nome do Teu Filho amado Jesus, eu oro e agradeço. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Pois bem, irmãos, então vamos iniciar o nosso estudo dessa tarde de hoje, para a glória de Deus. E quero logo então convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 7. Nós vamos finalizar o Sermão do Monte, para a glória de Deus. Finalzinho aí do capítulo 7, versículos 24. Até o final. Mais uma vez, Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 7, irmãos. Capítulo 7. Versículos 24 ao 29. Muitas traduções têm um título diferente. Tem umas que a tradução é a parábola dos dois construtores, outras o sábio e o insensato. Mas indiferentemente de que esteja no título, lembramos que a Bíblia, a palavra de Deus, ela, quando foi escrita no seu original, ela não possuía título, muito menos capítulo ou versículo. Ela era escrita como uma carta, mas para a facilidade, para que fosse mais fácil aos leitores encontrar, o endereço, como com o endereço, eles colocaram versículos e capítulos e alguns até títulos, tá? Mas lembrando que isso não é Bíblia. A gente pode considerar o capítulo e o versículo como uma continuidade da maneira que a Bíblia ela foi
que a Bíblia, como uma biblioteca, ela foi planejada. Porém, os títulos, lembremos que nem sempre tem a ver necessariamente com o contexto. Isso vai depender muito de quem traduziu. Gosto de lembrar sempre aos irmãos que a versão que eu utilizo aqui é a versão King James 1611. Eu mudei algum tempo para cá por acreditar que ela é mais próxima ao original. Mas independente de qual versão você tem aí, que ela seja a nova tradução da linguagem de hoje, ou a nova versão internacional, ou a ARA que eu utilizava antigamente, o importante é o que o texto e o seu contexto ele vai dizer a mesma coisa, mesmo que em palavras mais fáceis ou mais difíceis, o contexto é o mesmo e a aplicabilidade é a mesma. Então, sem mais delongas, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, capítulo 7, versículo 24. Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as praticam, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. Mas ela não caiu, pois tinham seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa. E ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei faziam. Deixa eu repetir esse final, irmãos. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Amém, irmãos? Irmãos, uma passagem bastante famosa, é uma parábola que está encerrando aqui o Sermão do Monte. Então, para nós concluirmos aqui com chave de ouro, vamos introduzir o que falamos desde o início do Sermão do Monte. Talvez alongaremos um pouco nesse estudo, mas para que nós possamos entender qual é o contexto que se passa do capítulo 5, versículo 1 até o capítulo 7, versículo 29. Nós vimos que Jesus ele vinha de uma série de milagres feitos, curas, libertações, no finalzinho do capítulo 4. E ele, chegando perto de um monte, ele se assenta, e aquela grande multidão que vinha seguindo ele, se assentaram também ali em volta daquele monte, porém os que eram seus discípulos se achegaram a ele como que quem quisesse aprender. Jesus se assentando, uma forma de narrar que ele iria ensinar, que era uma prática feita pelos rabinos da época, e os seus alunos se achegaram a ele. E nós vimos lá, desde o capítulo 5 até aqui, grandiosamente, a mensagem do Evangelho do Reino de Deus, a grande norma, a grande ética, a grande constituição do cidadão do céu. A multidão que estava ali, elas escutaram, sim, mas a pregação era totalmente voltada para aqueles que eram, ou serão, ou foram cidadãos do Reino do Céu, porque só é possível praticar por aqueles a quem crê realmente no Espírito Santo de Deus e na sua justiça, que é dada por Deus também, porque a fé é dom de Deus. E ele vem fazendo uma série de exortações do capítulo 5 a respeito do que nós temos que fazer internamente
versículo 3, ser pobre de espírito, versículo 4, chorar pelos pecados, versículo 5, ser manso, e assim ele vai até o versículo 12, onde ele nos dá transformações internas, que começa com a regeneração, o arrependimento de pecado, e depois vem com os dons, com os frutos, perdão, que o Espírito Santo vem trazendo ao longo dessa conversão, essa busca pela santificação. E depois isso vai se tornar externo, mostrando misericórdia, mostrando pacificação, mostrando a luz, mostrando o sal. E depois ele vai trazer uma série de interpretações no finalzinho do capítulo 5, sobre o adultério, sobre o assassinato, sobre o amor. Versículo 6 também ele vem ensinar sobre o modo de como os judeus entendiam a piedade, a obediência, né? Lembrando que a piedade na Bíblia, ela sempre se trata de obediência, não tem nada a ver com o sentimento de pena do outro ou dó do outro, não. Obediência. No capítulo 6 ele mostra como os judeus entendiam que era a justiça naquela época, que era a oração, a leitura e a misericórdia no caso de ajudar os necessitados, mas eles estavam fazendo de maneira errada. Ele vai ensinar como é que se pratica a justiça, falando que a nossa justiça tem que exceder em muito as dos judeus e dos escribas, dos fariseus, dos hipócritas, não de todos os judeus. Depois vai nos ensinar como é orar, aquela grande oração dominical. Nós vimos que ela não é um mantra, nós vimos que ela é mais um modelo de oração, de como falar com o nosso Deus. Depois ele vai nos ensinar também que nós temos que jejuar. Irmãos, ele vem com essa série de ensinos até esse capítulo 7. E para contextualizarmos esses versículos que lemos agora, ele fala dos dois caminhos, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Lembrando que o caminho estreito é oposto ao largo, que a porta é estreita, porque é só Cristo quem salva, é só Ele que é o mediador. E o caminho é árduo e difícil, porque tudo que o mundo prega é totalmente contrário ao que esse caminho nos leva. Porque o caminho difícil nos leva à vida eterna. E o caminho do mundo, que jaz no maligno e é dominado pelo Deus desse século, leva à perdição. Por conseguinte, nos versículos 15 e 16, ele vai nos alertar que temos cuidado para não sermos enganados pelos falsos profetas. Lembrando ali das duas árvores que geram frutos bons e frutos ruins. Falando também do fruto oposto, do bom ao ruim, do versículo 17 ao 20. Depois, no estudo passado, ele vai falar, nos versículos 21 ao 23, sobre que nem todo aquele que se diz cristão, nem todo aquele que se diz estar na igreja ou possuir dons espirituais significa que são verdadeiramente cristãos. Porque abrir a boca, exterioridade não tem nada a ver com cristandade. O cristianismo, ele é mais do que uma religião, ele é uma cultura. Ele nasce de dentro para fora. Ele não é algo exterior, como ele chama os fariseus de hipócritas, atores. Ele não tem nada a ver com o sepulcro caiado também, como Jesus o chama. E por fora é bonito, como aquelas lápides monárquicas, reais, das realezas antigas, mas por dentro só tem podridão. O verdadeiro cristão é aquele que se transforma primeiramente interno, se mostrando pobre de espírito ao ponto de ser totalmente dependente de Deus e do Espírito Santo e de Cristo Jesus, mostrando que a salvação ela é imeritória, ela é graça, é Deus ser misericordioso por não nos enviar ao inferno e ser gracioso por nos proporcionar o céu. Ele demonstra também nesses versículos 21 e 23 que as atitudes, observar os mandamentos, é o amor do cristão, é a obediência. Porque
Aquele que tem fé, ele obedece. Mas ele obedece porque tem fé. Ele não obedece para ter fé. Ele obedece porque tem fé. Porque nada é para a vanglória. Tudo é para a glória de Deus. E finalmente, nós chegamos nos versículos 24 ao 29. Jesus conclui o Sermão do Monte, a grande normativa do reino de Deus, a grande constituição do cidadão do céu, com uma parábola. E o que é parábola? Parábola, irmãos, é uma forma, uma figura de linguagem de usar temas que eram comuns na época. Por exemplo, é como se fosse um ditado popular, nós podemos citar isso. Ele usa tudo aquilo que é em comum com o contexto da época para explicar de maneira didática como é representado o reino de Deus na nossa capacidade humana, porque nós não temos a mentalidade de Deus, como diz Salmos: ó, quão insondáveis em seus juízos e os seus caminhos. Para nós seríamos incapazes de entender a majestade, a glória e o poder na sua totalidade agora, mas teremos essa capacidade quando formos glorificados. E ele, com uma parábola, ele utiliza de meios comuns da ocasião, do seu contexto, do contexto daquele povo, para trazer e tratar no que se refere ao reino de Deus. Como eu disse, tem vários títulos: o homem sábio e o homem tolo, o prudente e o imprudente, a parábola dos dois construtores, ou a parábola das duas casas. E essa parábola ela vai nos mostrar a atitude de um homem sábio em relação aos ensinamentos de Cristo, e as atitudes de um homem tolo em relação aos ensinamentos de Cristo. Quero lembrar aos irmãos que essa parábola ela não só é citada aqui em Mateus, mas também em Lucas capítulo 6. Porém, Lucas ele utiliza de um método de escrita diferente, por ser médico, por ser mais detalhista, e pelo foco do livro dele ser escrito aos gentios, outras pessoas que não acreditavam no Deus único, eram politeístas, tinham vários tipos de adoração. E lembramos que nós estamos estudando o livro de Mateus. Mateus ele escreve aos judeus com linguagem messiânica, com foco de mostrar que Jesus é o Messias, o Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. Então, as parábolas ela têm um pouquinho de diferença em linguagem, mas não é algo que se contradiz, pelo contrário, se complementam, porque umas são escritas para um povo e outras são escritas para outro povo. Escritas diferentes por um mesmo contexto. Um acontecimento, várias câmeras, cada uma com um propósito. E Jesus ele vai iniciar como o homem sábio constrói a casa. E depois ele vai nos mostrar como o homem tolo constrói a sua casa. E ele vai nos mostrar as consequências e as aplicações disso. Então, irmãos, essa parábola ela é uma parábola bastante conhecida, mas muitas vezes pregada fora de contexto. Porque o contexto é o Sermão do Monte, é a narrativa do verdadeiro cristão, daqueles que irão entender a palavra de maneira correta e assim conhecer o que é essa rocha verdadeira a qual Cristo fala nessas passagens. O contexto aqui, eu irei dizer aos irmãos, Jesus ele está em um contexto palestino, há mais de 2000 anos atrás, geograficamente um local esmo. Ele está no deserto da Judéia, indo rumo ao mar da Galileia. Local árido, quente e cheio de peculiaridades. Jesus, ele, quando vai citar esse sermão, ele cita
essa parábola como um especialista. Primeiro, porque ele era especialista no campo da escritura, da palavra de Deus, porque ele é a palavra, como diz o Evangelho de Jesus conforme João, e no início ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Colossenses 2,9 vai dizer que nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade. Então ele estava pregando ali como um homem, Jesus, mas ele também é Deus por completo. E ele nos mostrando ali o domínio de ser a palavra e ser a própria palavra, a própria Bíblia. Ele cita um trecho de Provérbios onde ele fala da ideia de a tempestade acabar com o perverso e o justo não ser dominado pela tempestade, pois tem fundamento. Isso está lá em Provérbios 10:25. Jesus utiliza esse texto como base. Mateus ele é enfático em citar isso porque ele está citando ao povo judeu. Então, quando Jesus fala isso, é pressuposto que os judeus que frequentavam as sinagogas e aprendiam a lei, eles sabiam o que estava falando. Então, Jesus Cristo aqui está mostrando que ele é não só dominante da lei, da palavra, mas ele é o detentor da lei. É ele em quem fez a lei e ele é quem cumpriria a lei. Ele também fala sobre uma construção na qual ele também é especialista. Nós temos que lembrar que nós estamos vindo aí de um estudo desde o período interbíblico e vimos que ele foi, no capítulo 2, levado para morar em Nazaré com José e Maria. José era um carpinteiro, ou conhecido popularmente como carapina, né, que é um chefe ou um mestre de obras da época. E Jesus ele foi conhecido como o carpinteiro de Nazaré. Então, no contexto da época, as casas eram construídas a pau a pique, né, tudo ao estilo de carpintaria, usados com barro, madeira. E Jesus era especialista também, se diz respeito à construção. Ele era um artesão por profissão. Tudo a construção de casas. Quando ele fala que ele tem total ciência do que está falando, ele sabe perfeitamente o que ele está dizendo. Então perceba, Jesus ele está usando o contexto da época, usando de duas coisas que ele tem domínio para explicar o que se diz respeito ao reino do céu. E eu falo tudo que ele tem domínio no sentido humano, porque nós sabemos que ele é Deus e ele tem domínio sobre todas as coisas. Então, irmãos, não se trata aqui de uma ilustração como uma figura de linguagem de quem não conhece o que está falando. Uma ilustração rebuscada. Se trata de alguém que realmente está falando que sabe. Nós fomos analisar a explicação dessa parábola. O contexto é que as construções rurais dos dias de Jesus eram fáceis de se entender, bem diferente do que nós sabemos que é hoje. Como eu disse, ela era feita com barro endurecido. Por isso que lá em Marcos capítulo 6, versículo 19 vai dizer que os ladrões eram capazes de furar. Lembre também que nós vimos aqui no Sermão do Monte, onde ele fala: não junteis tesouros onde a traça e o ferrugem corrói e o ladrão os rouba. No contexto em que a casa era facilmente roubada, porque era somente cavar aquela construção. E muitas pessoas, sabendo disso, preferiam construir suas casas bem longe disso, perto de um leito do rio. Porém, também isso poderia ser um problema, porque o leito de um rio ele é muito esmo em sua estabilidade. É a mesma coisa de você construir uma casa hoje muito próximo à beira de um riacho. Nós não podemos negar que construir uma casa na beira de um rio é muito bom, mas existem
coisas, né? Existem tempos adversos onde pode ocasionar uma enchente. E aqui não é diferente. O contexto é a Palestina. Então, a maioria da parte do ano, o leito do rio ele era seco, como um agreste do Nordeste aqui do Brasil, rachado, porém arenoso, e dava uma falsa confiança das pessoas construírem as suas casas ali, se não fossem realmente conhecedores de onde estavam construindo, porque também possuía uma parte do ano onde aquilo ia se inundar por quase completo. Pois quando as estações da chuva chegavam, aquele lugar que estava seco, se formava um rio, e aquele rio ele era totalmente necessário para que o período de seca fosse suportado pelos judeus naquela época. E como hoje também acontecia naquela época, os rios transbordavam, principalmente com as mudanças climáticas que estavam tendo, repentinas naquela região da Palestina, que é um deserto. E quando nós percebemos as fragilidades das construções da época, construções de artesãos, de carpinteiros, a pau a pique, madeira, barro, e considerarmos também o padrão climático da localidade, um deserto, na beira de um lago, do riacho, fica nítido, irmãos, a importância da narração de Cristo aqui sobre o alicerce. Porque aquela pessoa que fosse construir a sua casa ali, ela tinha que ser prudente ao escolher o local. Ela tinha que saber realmente o que estava fazendo. Ela tinha que conhecer realmente o terreno onde ela estava construindo. Tirar toda a terra solta, cavar buracos profundos até encontrar rocha. E aí então construir o alicerce, como diz Lucas 6,48. Porém, aquelas pessoas que iam como meros leigos para tentar construir, fugir de uma situação, acabava entrando em uma pior, porque aquela pessoa que não era construtor era um insensato, ou até que era um construtor, mas que não fazia direito. Ele não fazia nada disso, ele não procurava locais que tiravam a terra solta, ele não procurava rocha para se firmar. Ele edificava a casa árida, a sua casa em terra árida, solta e em plena areia, como eu disse, um território bastante arenoso. O insensato ele não considerava também as mudanças climáticas, por isso ele tão pouco importava. O que ele queria era resolver uma situação momentânea, mas não se preocupava com o porvir. O sol estava brilhando aquele dia e ele se iludia com o período da seca, mas ele se esquecia de que as estações mudam assim como os tempos mudam. E a mensagem principal dessa parábola é esta: o construtor prudente é aquele que constrói uma casa sobre uma base sólida. O próprio Jesus aqui, ele explica na introdução da parábola o significado do alicerce. Ele vai falar estas minhas palavras, para dizer, estas minhas palavras não se refere apenas ao Sermão do Monte, mas toda a palavra de Jesus. Ele está dizendo que a rocha que o construtor tem como fundamento sólido são as palavras dele. Não só do Sermão do Monte que ele vem trazendo, desde o contexto do capítulo 5, mas toda aquela palavra que ele proferiu. Toda a extensão da Escritura, porque ela é infalível, meu irmão. A palavra de Deus ela é inerrante. Se você encontrar alguma contradição na Bíblia, leia novamente, porque você interpretou errado, porque a Bíblia não falha. Eu costumo dizer, ela é mais atual do que o jornal de amanhã de manhã. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Visto que as Escrituras, irmãos, elas revelam Cristo como Filho de Deus, também é correto afirmar que
no significado espiritual da parábola, o próprio Cristo é a rocha. Nós sabemos que Cristo é a rocha porque a palavra de Deus disse isso várias vezes. Eu posso citar para os irmãos Isaías 28:16, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, Romanos capítulo 9, versículo 33, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, capítulo 10, versículo 4, e assim por diante, onde cita que Jesus é a verdadeira rocha. Ele é a pedra de esquina angular. Para quem não sabe o termo pedra de esquina angular, é a pedra que é usada para o início do firmamento, do fundamento de uma casa, de uma igreja, de uma construção, de qualquer que seja. É aquela pedra inicial que dará sustento a toda aquela construção. Então Jesus ele está dizendo aqui que claramente quem pratica o Evangelho na sua totalidade, buscando, mesmo errando, mesmo sendo pecador, aquele que pratica, não só sendo ouvinte, ele é prudente, diferentemente do insensato. Com isso, então, irmãos, nós temos lições com essa parábola. E a primeira lição que eu posso dizer aos irmãos é que todos nós estamos sempre construindo algo. Perceba, irmãos, a nossa vida ela é uma construção diária. Todo dia você constrói algo. Quer seja um relacionamento, quer seja uma construção física, quer seja uma construção mental, mas nós sempre estamos construindo algo. Todos os dias acrescentamos um tijolo na nossa edificação. A nossa vida ela vem sendo estruturada, edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, em cada atitude e em cada realização. Porém, da mesma forma que eu disse aos irmãos que todos estamos construindo, infelizmente, irmãos, nem todos estão construindo de maneira igualitária. Nem todos têm sido prudentes. Alguns são prudentes e outros são insensatos. Vamos lembrar aqui porque Jesus também utiliza a construção de uma casa, porque casa também existe significado. Muitas pessoas pensam que casa é algo meramente estrutural, pensam que é algo meramente comum, no sentido literal, mas não é. Quando a gente fala de casa, algumas ideias imediatas vêm à nossa mente. Por exemplo, quando nós falamos de casa, nós pensamos em um abrigo, né, que é o lugar que a gente se protege do frio, do calor, da chuva, do vento, de intruso. Nós vemos casa como abrigo. E isso não deixa de ser verdade. Também vemos a casa como segurança, que é o lugar onde nos sentimos protegidos, guardamos os nossos bens, colocamos as coisas que gostamos. Mas principalmente, ela tem que ser vista como lar. Não há lugar como lar. A casa ela é um lar. É onde nossa história se desenvolve. É onde as nossas memórias se estabelecem e se reestabelecem todos os dias. Ao fim de um dia agitado ou de uma longa viagem, tudo o que queremos é voltar para casa. Quando sofremos uma enfermidade, ou quando estamos enfermos, ou quando sofremos algum acidente, o que queremos é ficar bom logo para voltar para casa. A casa, ela exerce uma força sobre nós. Ela sim é o nosso reduto de segurança, mas ela também é a nossa paz. Nesse texto, Cristo ele cita a história de dois homens que constroem
2 casas. Cada um constrói uma casa para si, para a sua própria família. E nós podemos inferir disso que os homens eles tinham o mesmo propósito, os dois. Inclusive semelhantes. Porém, irmãos, só nos denota que a casa ela pode ser linda externa e ter o mesmo propósito externamente. Mas o que iria distinguir esses dois homens não estava no externo da casa. Não estava no sentido externo da casa, mas estava em como ele construiu essa casa. E por isso, nós entramos no segundo ponto dessa parábola, que é como devemos construir essa casa. Nós vimos aqui que Jesus ele cita que o fundamento, a base da casa para o sensato é a rocha. Mas ele também nos mostra no versículo 24 que a rocha é a palavra dele. A rocha é o próprio Cristo. Então, irmãos, nós temos que entender que nós não devemos ser somente praticantes. Nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas também praticantes da palavra. Mais uma vez vou repetir. Nós não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra. Porque a palavra é a base da casa de um cristão verdadeiro. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso é suficiente. Muitas pessoas acham que por ir a uma celebração religiosa uma vez por semana, ela já fez mais do que a obrigação dela. Mais do que necessário. Elas colocam a palavra de Deus, o culto ao Senhor, o aprendizado, como uma obrigação, um fardo, e acha que isso já é suficiente. Mas Jesus ele é claro em dizer e nos advertir que a palavra, o Evangelho, ele tem que ser posto em prática. Nós precisamos praticá-lo. O construtor prudente, irmãos, que é o cristão verdadeiro aqui, ouvem as palavras de Jesus, entendem as palavras de Jesus e sabe que só esta palavra é fundamento seguro sobre o qual ele deve construir a sua casa e guardar a sua família. Lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11, Paulo fala exatamente sobre esse princípio e vai dizer assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Eu vou ler de novo, irmão. Perceba, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Então Paulo já tinha posto o fundamento, Paulo já tinha instituído quem era a base, que é Cristo. Ele está falando da igreja, que vem do termo eclésias, do grego, que é uma reunião de pessoas. Não são templos majestosos, grandiosos, estruturas magníficas, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Lembremos nós que nesse contexto aqui, a igreja era conhecida como uma seita, chamada de O Caminho. E Paulo está dizendo que o fundamento desta igreja é Jesus, e veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além dele, o qual é Jesus Cristo. Este é o fundamento.
E esta tem que ser a nossa prática diária. Jesus Cristo tem que ser a nossa prática diária. E com isso, nós temos visto aqui que só existem 2 tipos de construtores, então. Não é algo natural que nós estamos falando aqui, porque nós sabemos que na área da construção existem várias classes de pessoas e de funções, arquitetos, engenheiros, elétricos, engenheiro civil, engenheiro agrônomo, irmãos, variedade, pedreiro, ajudante, pintor, várias classes. Mas aqui Cristo está nos mostrando que a construção, na realidade, ela só existe por 2 tipos de construtores. Mesmo que geralmente costumamos dividir as pessoas em classes, Jesus divide os homens em apenas 2 classes: o prudente e o insensato. Não há uma terceira opção. Irmãos, não há uma terceira opção. Mais uma vez, Jesus aqui coloca à nossa frente que só existem 2 caminhos. Que não há como servir a 2 senhores. Que da mesma fonte não pode jorrar água doce ou salgada. Não tem meio termo, não tem em cima do muro, não tem morno. Para Jesus, ou é prudente, ou é insensato. Ou é doce, ou é salgado. Ou serve a Ele, ou serve ao mundo. Não há uma terceira opção. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é a porta. Ele é o bom pastor. Ele é a água da vida. Ele é o pão que desce do céu. Ele é tudo. Ou nós pertencemos ao grupo dos tolos, que só escuta e finge que sabe. Ou nós pertencemos ao grupo dos sábios, que ouvimos e colocamos a palavra em prática. Ou nós somos ímpios, indo contra tudo aquilo que Deus prega através da tua palavra. Ou nós somos justos, no sentido de justificados por Cristo e buscando santidade todos os dias. E Jesus, ele começa ali no versículo 24, falando do primeiro construtor, porque nós só temos 2. Jesus descreve a pessoa que ouve a palavra dele e as põe em prática como o homem prudente. Então perceba, colocar em prática é agir de acordo com a palavra, baseado na palavra de Cristo. Viver de acordo com os ensinamentos. Isso é ser sábio para Deus. Nós sabemos que a sabedoria e o entendimento vem de Deus, a fé vem dele. E todo aquele que ouve a palavra e as pratica, ele é sábio. Porque Deus lhe deu entendimento e sabedoria. Este é o retrato, irmão, do primeiro dos 2 construtores pintados por Jesus nesta parábola. Este construtor é descrito como um homem sábio por construir a sua casa sobre a rocha. Ele é descrito, irmãos, como sábio por colocar em prática a palavra do Senhor, por colocar totalmente a confiança dele em Cristo, por fundamentar sua família em Cristo, por ser baseado de acordo com os preceitos de Cristo, do código de ética, da normativa do reino de Deus e da sua totalidade da palavra. E ele tem um benefício de que o resultado foi que, mesmo a chuva transbordando o rio, a casa ficou em pé. Incrível isso, irmãos. Porque se nós formos parar para analisar, mesmo que nós fizermos qualquer casa hoje no sentido natural da palavra, é quase impossível que ela fique em pé durante uma enchente, ou que ela fique totalmente firmada, sem ruir.
Então, como é que essa casa conseguiu resistir, irmãos? Como é que ela não ruiu? O segredo é a base. Perceba, irmãos, quando Jesus ele começa a citar a parábola, ele está usando o mesmo contexto. Os construtores eles estão construindo as casas no mesmo local. São no mesmo local. Ambos construíram a casa num vale, no leito de um rio. Ambos viram que o rio estava quase seco, do modo que não oferecia risco nenhum para aquelas casas. E ambos os construtores foram para lá, para buscar refúgio, paz. Eu já disse que lá na Palestina é preciso pensar com antecipação, porque no verão o rio escoa, mas no inverno são tempestades terríveis. Já disse também aos irmãos que os terrenos lá são baixos, arenosos. Portanto, os dois estavam construindo num lugar assim. Mas Cristo deixa claro que a pessoa que vai construir ali e não cavar até se fundamentar na rocha é a mesma coisa de querer no desastre. De maneira que na época de Jesus as construções eram muito frágeis. E qual é o resultado da construção? Aquele construtor sábio que construiu sobre a rocha, após um período significativo de trabalho árduo, tendo de cavar o chão bem fundo até encontrar o firme alicerce para servir como base, ele terminando todo o seu trabalho, vai desfrutar de uma verdadeira segurança, de uma real tranquilidade, pelo fato de ter construído a casa dele sobre o fundamento sólido. As chuvas não atormentariam a sua casa. Os ventos poderiam vir, mas não o destruiriam, porque ela está construída sobre a rocha. E como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida? Há pessoas, irmãos, que ouvem as palavras de Jesus e as praticam, e são consideradas construtores sábios. A casa construída sobre a rocha, meu irmão e minha irmã, representa nesta parábola a vida alicerçada em Cristo e no Evangelho. Quando ele cita chuva, vento e tempestade, isso aqui se representa as provas da vida, as adversidades, tentações, percas, enfermidades, tantas outras coisas que vêm neste mundo que jaz no maligno. E o que tudo depende aqui, irmãos? A dependência está de colocar tudo em prática do que Jesus disse. E só coloca em prática, irmãos, aquele que é sensato ou sábio e que conhece a palavra do Senhor e a pratica. Lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 22 e 25, fala justamente sobre isso. Que os falsos profetas falhavam nisso, porque eles não tinham fundamento nenhum. Os falsos discípulos também, porque fingiam fazer alguma coisa que não tinham. Porém, os autênticos discípulos, aqueles que ouvem a palavra e as praticam, eles são fundamentados na rocha. O famoso teólogo, que eu gosto sempre de citá-lo aqui, William Barclay, diz que a vida cujo fundamento é firme pode suportar as provas. E Jesus está exigindo duas coisas: que os homens ouçam a sua palavra e que os homens ponham em prática a sua palavra. Tiago vai dizer: me mostre a sua fé sem obras, que eu te mostro a minha fé através das minhas obras. Não que a obra vem pela fé, mas é que todo aquele que tem fé, ele pratica boas obras. O conhecimento deve transformar, irmão. O conhecimento ele não fica ocioso. O conhecimento ele não fica estagnado, inerte. O conhecimento ele se transforma em ação pelo cristão. A teoria ela vira prática.
A teologia, ela vira vida. Muitas pessoas têm adversidade com a teologia porque dizem que esfria o crente. Mas aquele que conhece a Cristo verdadeiro, e que o conhece profundamente, ele vê que isso só o alegra mais. Porque sabe que está firmado na rocha que é inabalável. Existem muitas pessoas hoje, irmão, na igreja que escutam os ensinos, porém não colocam nada daquilo que aprenderam em prática. E se dissermos que somos cristãos, irmãos, nós temos duas obrigações: ouvir e praticar. Isso é a verdadeira piedade, a verdadeira obediência. E toda a palavra de Deus, do Velho ao Novo Testamento. Lá no livro de Salmos 119:60 vai dizer: apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Mais uma vez, apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Este é o construtor sábio. Este é o cristão que tem a sua vida fundamentada no Evangelho e em Cristo totalmente. Cristo é suficiente. O sangue dele é suficiente. A palavra dele é suficiente. Porém, ele também, do versículo 26 e 27, cita o segundo construtor. Agora ele está destacando ali as pessoas que ouvem as palavras e não as põem em prática. Isto é, que não age baseado na palavra de Deus, ou que não vive de acordo com os ensinamentos de Deus. E ele é considerado um homem insensato, um homem tolo, um homem sem entendimento. Mas da mesma forma que o homem sensato, o homem que construiu verdadeiramente sua casa, mesmo esse aqui sem entendimento, ele procura construir a casa no mesmo local que o sensato. Porém, veio a chuva e transbordou os rios e a casa dele caiu. E a pergunta fica, né? Se os dois construíram no mesmo local, se o local é o mesmo e a chuva é a mesma, por que essa caiu então? Novamente, irmãos, aqui não é o externo, mas é a base. Mateus aqui ele nos mostra a parábola no sentido ao qual a aplicabilidade para os judeus ficaria fácil. Mas nós lemos ela tanto à luz de Mateus 7 como à luz de Lucas 6, nós vamos entender ela por completo. Lucas ele dá um detalhe muito bom lá no versículo 48 de como o sábio construiu a casa. Ele fala que o sábio ele cavou muito até encontrar a rocha. Agora no 49, no capítulo 6 de Lucas, ele vai dizer que aquele que foi insensato, tolo, ele construiu raso, sem alicerce. Então, existem dois erros do segundo construtor. E é o erro de muito cristão, irmão, hoje. Porque o sábio, o construtor sábio, ele teve, sim, um trabalho árduo, cansativo, mas ele fundamentou a sua casa. Esse outro, porém, não. Com certeza construiu a sua casa muito mais rapidamente, porém, não por muito tempo. Então, dois erros que ele teve. O primeiro, evitar o trabalho árduo. Ele quis evitar. O segundo construtor, ele não quis trabalhar duro. Ele não cavou até o fundo, procurando a rocha, a fim de alicerçar sua casa. Porém, ele construiu a casa sobre areia, porque era muito mais fácil, menos trabalhoso, oferecia menos problemas, gastava menos material e a conclusão da obra era mais rápida. E com isso ele não ficou no alicerce.
que é o seu segundo erro. Por não querer um trabalho árduo, por querer a facilidade, ele não ficou alicerçado, que foi o segundo erro. E como nós podemos aplicar isso, então? Como nós podemos colocar isso em prática, irmãos? O segundo construtor prefere a maneira fácil de construir as suas coisas. E quantas vezes nós, como este segundo construtor, temos construído as nossas casas? Lembrando, a construção da casa aqui é a maneira de como nós estamos fundamentados no Evangelho. A nossa casa aqui é espiritual. E quantas vezes nós temos deixado ela longe da rocha, mas sim sobre a areia? É muito mais fácil, irmãos, você viver uma vida sem oração, é fácil. É muito mais fácil você viver uma vida, sem ler a palavra, sem ler as Escrituras. É muito mais fácil você viver uma vida sem precisar obedecer os mandamentos. É muito mais fácil. É muito mais fácil fazer isso do que você viver uma vida pautada nas disciplinas espirituais de Cristo. É muito mais fácil você viver uma vida fácil, rápida, rasa, sem trabalho árduo. Porém, irmãos, por mais que seja fácil, não praticar essas disciplinas, não ser pautado no Evangelho, na palavra, não só de ouvir, mas de colocar em prática, acarreta um desastre. Porque a autêntica vida de um cristão pratica, implica, ela reflete a imagem do Evangelho de Deus. A vida de um cristão autêntico constrói a casa sobre a rocha. Não é aquele que só se diz Senhor, Senhor, mas é aquele que se diz Senhor, que prega Senhor, que vive Senhor, e que ama Senhor. O mais engraçado aqui, irmãos, é que nós sabemos disso só quando as tempestades vêm. Porque enquanto a chuva não caiu, irmãos, as casas estavam construídas. Enquanto a chuva não caiu, as casas não caíram. Enquanto o vento não soprou, enquanto a correnteza não foi de encontro às casas, as casas, ambas idênticas, estavam de pé. Enquanto o sol estava brilhando, enquanto a luz estava serena, os dois trabalhos pareciam ser bons, tanto um quanto o outro. O construtor prudente, ele tinha uma casa, e o imprudente, o insensato, ele tinha outra, e as duas pareciam ser construções magníficas, mas só externamente. Dentro das próprias igrejas, irmão, nós podemos ver esse padrão. Às vezes as semelhanças são superficiais e até impressionam. Mas um dia, meu irmão, irmãos, mais um dia, os céus se escurecerão, as tempestades acontecerão, as chuvas transbordarão, e as duas casas serão postas à prova. Nesse momento, você vai ver que semelhança não salva. Nesse momento você vai ver que a semelhança vai se desmoronar, porque o que vale não é a exterioridade, de maneira hipócrita. Porque aquela casa que ela é bonita por fora, mas sem base nenhuma ela cairá. Mas a casa que é bonita por fora, ela fica
ficará firme, mas não porque é bonita por fora, mas sim porque ela tem base, e é sólida, e é rocha. Quando o céu se abrir e vier aquele dia ao qual serão postas as duas casas à prova, semelhança nenhuma salvará. E a insensatez vai se desmoronar juntamente com a beleza daquilo que o insensato construiu. Porque se ele construiu com insensatez, ele não estava fundamentado. E para quem não está fundamentado, o destino é a ruína. Meu irmão e minha irmã, preste bem atenção no que eu irei falar agora. Roupa de cristão, jeito de cristão, cara de cristão, falar de cristão, isso não diz nada. O que diz é se Cristo realmente vive no coração. E se ele viver, automaticamente ele mudará por completo a sua vida, até o exterior, naquilo que for necessário ele fazer. Cristo, ele não é encaixotado, ele não tem um padrão, ele é Deus e ele age do jeito que ele quiser. Mas o princípio é o mesmo, é ouvir a palavra e pô-la em prática. Os verdadeiros adoradores são que adoram em espírito e em verdade. Os que ouvem, os que praticam. Como diz Paulo em Romanos 12, que eu gosto de citar: rogo-vos, pois, irmãos, que entreguem os vossos corpos como sacrifício vivo, perfeito e agradável. A palavra ali é holocausto, dedicação total, no sentido de se dedicar por completo, espiritualmente. E o versículo 2 ele vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformei-vos pela renovação das vossas mentes, para experimentar o quão boa, doce e agradável é a vontade soberana de Deus. Então entregar o corpo, ouvir a palavra, dedicar a palavra e não conformar com o mundo, colocando em prática, promulgando a justiça de Deus, sendo o arauto de Deus através da palavra de Jesus Cristo. Não seja como construtor hipócrita, insensato, que busca rasamente ouvir só o que quer, massagear o ego, ser o centro. As igrejas hoje estão mais antropocêntricas do que cristocêntricas. As igrejas hoje buscam massagear o ego do homem, trazer, lotar, encher templos enormes, faraônicos. Mas a verdade que é a rocha, pouco tem se ouvido. Cristo, meu irmão e minha irmã, ele é simples, genuíno e puro. A palavra dele é suficiente. Conhecer é necessário, mas ele salva. Até aqueles que não conhecem, que não têm oportunidade de buscar, que não têm uma alfabetização, que não tiveram acesso à informação, ele salva. Porque aqui é o erro, e aqui é a grande questão do Evangelho. Muitas pessoas pegam essas palavras aqui, essa parábola, e colocam o mérito no construtor. Porque o construtor que foi atrás, porque foi o construtor que cavou, porque foi o construtor... Irmão, a partir de hoje eu quero tirar, se Deus permitir, o Espírito Santo o convencer, tirar isso da tua cabeça. Aqui nenhum dos construtores tiveram mérito algum. Nós temos que lembrar que aqui é uma parábola que faz alusão ao reino de Deus. E ele disse:
A rocha é a minha palavra. O fundamento é a palavra de Cristo. E a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. E a fé ela é dom de Deus, para que não nos vangloriemos. Então nenhum mérito aqui é seu, ou meu, ou de qualquer um de nós. Algumas pessoas pegam essa parábola aqui e se equivocam. Tentam defender o mérito da colaboração do homem com a salvação. Mas ninguém, irmãos, pode colaborar com a salvação que foi santa e imaculada. A salvação ela é mérito de Cristo, porque só Cristo pôde cumprir a lei na sua totalidade e verter o sangue por todos nós pecadores. Então pensar assim, irmãos, é um erro. Culminará, irmãos, fatalmente em uma salvação por obras, uma doutrina que não é doutrina bíblica. Obra não salva, mas quem tem fé, ele pratica obras, porque Cristo assim opera, tanto nele o querer como realizar. Nós sabemos que, e é facilmente percebido aqui nos versículos, que os construtores utilizaram os mesmos materiais, levantaram paredes, fizeram telhados, sim. Elas eram superficialmente idênticas. O trabalho deles, superficialmente, eram perfeitos, idênticos, bonitos. Mas nós vimos aqui que de nada valeu, porque teve um que realmente estava bonito, porque veio de dentro, veio da base. Mas um não estava raso, por fora. E isso não adiantou nada. O construtor tolo, o insensato, ele gastou menos tempo e fez uma casa tão bonita quanto a do construtor sensato. Mas o problema aqui não é o tempo, não é a aparência, mas é o fundamento. O prudente, ele sabe, irmãos, que nenhuma das suas realizações ali livraria ele das ações do mundo, das tempestades, das chuvas. Então ele sabia que ele mesmo construindo uma casa linda, ele tinha que ser prudente, porque não existe nada exterior que não seja corruptível, a não ser se vier de algo que é incorruptível, que é o próprio Deus, o Espírito Santo. Diante das provações que vêm, e ela vem sobre tanto as pessoas que buscam santificação todos os dias, que buscam a justiça de Deus, como também sobre aqueles que fingem que buscam. E é aí que é posto à prova a casa. E é aí que nós vemos que a capacidade do homem não vale nada. Porque até o sábio, se ele não tivesse fundamentado na rocha verdadeira, ele tropeçaria. Porque não é o externo que manda. Porque externamente ele vai tomar pancada de chuva, de vento, de alagamento, mas o que manda é interno, é o Espírito Santo que habita. Apenas a rocha pode manter a casa em pé. O mérito é apenas de Cristo. Só Jesus pode te sustentar, meu irmão. Só Jesus pode satisfazer a justiça de Deus. Só Jesus pode te livrar naquele grande dia. É só pelo sangue de Cristo que Deus olha lá do céu e não te fulmina e nem me fulmina, porque o sacrifício dele é perfeito e suficiente a todo aquele que nele crê de maneira completa, que ouve as palavras e as pratica, que tem fé que é dada por Deus, que busca a justiça de Deus, que é pobre de espírito, que é manso. Irmãos, perceba, Jesus fecha com chave de ouro esse sermão do monte, dizendo: olha, agora é ouvir a minha palavra, pôr em prática. Porque se você ouvir minha palavra, você vai ser pobre de espírito, e seu vai ser o reino de Deus. Se você ouvir minha palavra, você vai chorar pelos seus pecados, e será consolado.
Se você ouvir minha palavra, você será humilde e herdará a terra. Se você ouvir minha palavra e praticar, você vai ter fome e sede de justiça, será farto. Se você ouvir minha palavra e praticar, você será misericordioso e alcançará misericórdia. Se você ouvir minha palavra e colocar em prática, você será limpo de coração e verá a Deus. Se você ouvir minha palavra e botar em prática, você vai ser um pacificador e ser chamado filho de Deus. Se você ouvir minha palavra e botar em prática, você será também perseguido, terá tempestades, vai sofrer perseguições por conta da justiça, porque o reino é de Deus. E bem-aventurado será você, porque vão te perseguir, te insultar e mentir em seu nome, dizendo mal contra você por causa de Cristo. Você vai alegrar, exultar de maneira esplendorosa, porque a recompensa é no céu e não aqui. Porque aqueles que serviram a Cristo antes de você e de mim foram perseguidos também, e a glória é somente no céu. Se você ouviu a palavra de Cristo e praticou, você está sendo sal e a luz. Se você ouviu a palavra de Cristo e praticou, você viu que Cristo, Ele cumpriu aquilo que foi necessário. Se você ouviu e está colocando em prática a palavra de Cristo, você viu que assassinato não é somente o ato físico, mas também até o falar, seu irmão. Se você ouviu a palavra de Cristo e está colocando em prática, você viu que adultério ele não é só o ato, mas ele começa no coração, na cobiça. Se você ouviu as palavras de Deus e colocou em prática, você viu que o casamento é algo sagrado. Você viu que juramento não é coisa que se faz no nome de Deus. Você viu que vingança não é algo que Deus instituiu. Você viu que o amor é bem maior do que nós pensávamos que era. Nós temos que amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Se você ouviu a palavra de Jesus e colocou em prática, você sabe como viver no reino de Deus. Vai saber ser misericordioso, fazendo obras de caridade sem tocar trombetas. Você saberá orar, você saberá jejuar, você saberá que não tem como juntar tesouros onde tudo perece, que é este mundo, mas juntará tudo no céu, onde o teu Pai e o nosso justificador Cristo guarda. Se você ouve a palavra de Deus e põe em prática, você tem um corpo iluminado, porque o seu olho é farol do seu corpo e você lê a palavra e você vive a palavra. Ao contrário dos insensatos, e trevas se tornam mais trevas ainda. Se você ouve a palavra do Senhor e põe em prática, você serve somente a Deus, não serve a dois senhores. Você não coxia entre dois pensamentos. Você vive em prol de Cristo. Se você ouve a palavra do Senhor e as pratica, você confia na providência de Deus, porque sabe que tudo o que Ele faz de acordo com a necessidade. Não é o que nós queremos, mas é aquilo que nos é necessário. Não se preocupando com o dia de amanhã, porque o amanhã só pertence a Ele. Sabendo que cada dia basta ser mal. Se você vive a palavra, você ama seu irmão e o ajuda a levantar, você persevera na oração, você conhece o único caminho e a única porta, você dá bons frutos porque tem fé, e assim você tem construído uma casa na rocha. E para a conclusão, o teólogo Dr. Martin Lloyd-Jones, ele vai dizer que o propósito desta parábola foi mostrar-nos a diferença entre
a verdadeira e a falsa profissão do cristianismo. A diferença entre o cristão e o crente, somente na aparência. Entre os indivíduos realmente nascidos lá do alto, conhecidos antemão, os que são filhos de Deus, e entre os indivíduos que somente pensam que são. Esses dois construtores representam o verdadeiro cristão e o falso crente. Os dois construtores construíram as suas duas casas no mesmo lugar, iguais por fora, mas a diferença não era exterior. A diferença entre o verdadeiro cristão e o falso cristão não é exterior, como o joio e o trigo, mas era em quem eles estavam firmados. Quando vieram as provações, quando vier o dia, quando foram postos à prova, demonstrarão de quem eles mesmos servem. Apenas a tempestade revelará. Apenas Ele nos mostrará. Apenas Ele colherá. E no finalzinho, versículo 28, quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com seus ensinos. Jesus Cristo é a própria palavra, irmão. E quando você começa a meditar na Bíblia, você fica impressionado. Mas é meditar de verdade, em estar na palavra, aprender. Você se impressiona o quão grande é a palavra de Deus. E eu creio que é a mesma impressão que aquela multidão teve naquele momento. O que Jesus estava fazendo naquele momento não era só mostrando a sua intelectualidade, falando de forma difícil. Não, ele falou de forma simples. Ele não estava professando uma fé verbalmente como os hipócritas faziam. Não. Mesmo que ambos sejam essenciais, a profissão de fé e o conhecimento, mas isso tem que ser de maneira correta, de maneira que tudo corrobora em prol da obediência à palavra. Jesus está destacando aqui que aqueles que ouvem verdadeiramente o Evangelho e professam sua fé sempre hão de obedecê-lo, expressando sua fé através também das suas obras. Tiago 2, 14, 17. Então, irmãos, construir a casa sobre a areia significa construir uma vida cristã sem profundidade, sem firmeza, fraca, temporária, uma falsa vida cristã, uma falsa fé, uma falsa confiança em Deus, um falso Deus, porque nem conhecerá Deus, conhecerá verdadeiramente. E isso vai acarretar em uma ruína, isso desaba. Da mesma forma que Judas Iscariotes não permaneceu em Cristo, assim também aqueles que se dizem cristãos não permanecerão nele, se não estiverem obedecendo de verdade. Por outro lado, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, aquele que vive uma vida cristã profunda, de acordo com o Evangelho e com a palavra, como diz Atos 2,42, permanecendo na doutrina, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em toda a alma tendo temor, obediência, Deus certamente dará aquilo que é necessário a cada um de nós. Porque Ele é a rocha. Ele nos dá firmamento. Tempestades virão, perseguições virão, mas a nossa alegria, ela está no meio da tribulação. Não é depois, não é por não passar, mas é por passar firmes na verdadeira rocha, que é Cristo Jesus. Com isso, terminamos o Sermão do Monte com uma parábola abençoada, mostrando que a vida cristã
ela é muito mais do que palavras. Ela é muito mais do que cultos semanais. É muito mais do que profissões hipócritas. Mas ela é uma vida em constância de ouvir, praticar e obedecer. Ouvir, praticar e obedecer. E isso se chama santificação. Tropeçaremos? Sim, mas nós vamos levantar, porque o mérito não é nosso. O mérito é daquele que está selado em nós para o dia da redenção. E assim, quero convidar cada um dos irmãos a orarem, para que nós possamos estar realmente fundamentados na rocha que é Cristo, e que Ele nos dê sabedoria. Iremos orar, logo após ouviremos os comentários e um hino para a glória do nome de Jesus Cristo. Vamos orar, irmãos? Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, o que nós podemos fazer agora é somente te agradecer. Te agradecer, Pai, por cada palavra aqui entoada, pelo Teu Espírito Santo, que se revela a nós todos os dias e que nos testifica a Tua palavra. Oh Deus, que nós possamos estar fundamentados em Ti todos os dias, pela misericórdia e pela graça do Teu Filho Jesus Cristo, que se fez carne, que se abdicou e se entregou da Sua glória, de boa vontade, de própria vontade, para a glória do Teu grande nome, ó Deus. E nós, muitas das vezes, queremos concorrer com isso. Nos perdoe pela nossa falha, pela nossa miséria, pela nossa pobreza, pela nossa pequenez. Sabemos, Pai, que a Sua justiça é soberana, o Seu amor é soberano e infalível, e tudo anda em total conjunto. Nos perdoe pelas nossas ofensas. Nos perdoe, Pai, por tudo que temos feito contra Ti. Deus Todo-Poderoso, que esta palavra entre nos nossos corações, para que nós possamos buscar ser o construtor prudente, ouvindo a Tua palavra, colocando em prática a Tua palavra e obedecendo a Tua palavra. Não sei o que meu irmão e minha irmã está passando do lado daí, do outro lado, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Ser conosco, livra-nos do mal, nos dê uma semana abençoada, porém, que seja feita a Tua vontade em nossas vidas. É isso que eu te peço, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém.